Fala rapaziada, tudo certo? Aqui é o Luiz Eduardo e nesse vídeo nós vamos fazer o estudo da matéria de equilíbrio químico para o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, o PISM 3. Vamos iniciar o estudo do conteúdo. Bom, equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis. Ou seja, o que é um equilíbrio químico? Sempre é uma reação em que vai aparecer essa equação e vai ter esse símbolo aqui, indicando que é um equilíbrio químico. Ou seja, ocorrem reações reversíveis de sentido direto e sentido inverso. Sentido direto, sentido inverso, onde os reagentes formam os produtos e os produtos formam os reagentes. Aqui, ó. Reagentes decompõem produtos, produtos decompõem reagentes em equilíbrio constante. Aqui tem um gráficozinho, onde podemos observar produtos e reagentes, em que, em determinado momento, ficarão constantes as velocidades dos produtos e dos reagentes, ou seja, V1 igual a V2. Quando as velocidades dos produtos e reagentes permanecem constantes, significa que eles entraram em equilíbrio químico, certo? Aqui, ó, concentração em função do tempo. Os produtos e reagentes ficam constantes quando atingem um equilíbrio químico, ok? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, quando decompõe a velocidade dos reagentes, decompõe também a velocidade dos produtos. É um ciclo constante, de mesma velocidade. Certo? Ok. Uma parte fundamental para a prova aqui, ó. Constante de equilíbrio. Uma constante de equilíbrio será representada pela sigla Kc ou Ka, que dirá o seguinte: quando tiver uma equação dessa reação em equilíbrio químico, você vai ter velocidade 1 e velocidade 2, velocidade dos reagentes e velocidade dos produtos. E nessa velocidade, sendo igual, é possível determinar a constante de equilíbrio, pois essas velocidades estarão em equilíbrio, a equação está em equilíbrio, então terá uma constante de equilíbrio, que diz que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes será a constante. Ou seja, constante de equilíbrio é igual a produtos sobre reagentes. Entenderam? Certo. Um exemplo aqui para ficar mais claro, tem uma equação química e eu quero descobrir a constante de equilíbrio dessa reação. Eu pego Kc é igual a produtos sobre reagentes. Quais são os produtos dessa reação? NH2. E os reagentes? N2 e H2. Entenderam? E a ordem de cada reagente será o número que acompanha ele. Certo? Então, quem acompanha NH2? 2. É a ordem dele. Quem acompanha o H2? É o 3. Quem acompanha o N2? Nenhum. Então vai ser 1. Uma convenção muito importante são que substâncias sólidas e líquidas não entram na constante. Ou seja, se o NH2 fosse sólido, ele não estaria aqui, ó. Cadê? O NH2, NH2 aqui, ele não estaria aqui. Ele não entraria, caso ele fosse sólido. Mas já que ele é sólido, ele entra na reação. Mais um exemplo aqui, ó, prova do PISM. É exatamente isso que é cobrado. Tá aqui um equilíbrio químico e pede qual a expressão para a constante de ionização desse ácido. Bom, a gente aprendeu que a constante é produto
produto sobre reagente, já que ele pediu ácido, é Ka. E muito interessante aqui, galera, que pode perceber que, ó, produtos H3O+, mais A. Coloca aqui. Reagentes HA mais H2O. Mas, muito interessante, o H2O vai entrar na constante? Não vai entrar na constante, porque ele é líquido. Ou seja, ele não entra. Aqui, ó, ele não entra na constante. Certo? Não entra na constante. Muito bem. Aqui, a constante será essa aqui, ó. Muito simples, beleza? Ácidos importantes para o equilíbrio. Cara, essa parte aqui é muito importante, só que é decorar mesmo, então não tem muito o que estudar aqui. Beleza? Tem que decorar, cara. Ácido fórmico, acético, propanoico e butanoico. Que a questão pode pedir a dissociação deles. Ok? A questão do pismo aqui, ó. Escreva a equação matemática da constante de equilíbrio para o ácido fórmico. Beleza, aqui ele deu a constante, né? Aqui, ó. Deu a constante aqui na tabela. E ele pediu a equação matemática do ácido fórmico. Só que ele não deu nenhuma reação. Porque você tem que montar a reação. O ácido fórmico ele está em equilíbrio químico. Ou seja, ele vai se decompor nesse ácido e esse ácido vai se decompor no ácido fórmico. Conseguiram entender? Produtos e reagentes. Velocidade 1 igual a velocidade 2. Qual que será a constante? A constante será produtos sobre reagentes. Produtos sobre reagentes. Ok? Conseguiram entender? Ou seja, você tem que pegar o ácido fórmico, que a gente aprendeu. Aqui, ó. Ácido fórmico será esse equilíbrio. E o PIS me cobrou justamente isso. Você tinha que pegar o ácido fórmico e decompor ele. E fazer a constante dele. Muito simples. Ordene os ácidos em ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior. Ou seja, qual que vai ser o menor ácido aqui? Aqui, ó. Menor ácido. A gente vê pelo número aqui, ó. Menor ácido vai ser o propanoico, certo? Ok. E o maior vai ser o fórmico mesmo. Aqui, ó. Tudo bem? Fiz em 2020. Vamos ver o que está pedindo a questão aqui. Considere uma amostra de vinagre na qual a concentração de ácido acético seja 0,02 mol. Sabendo que a constante é Ka 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza. Escreva a expressão da constante de equilíbrio do ácido acético e calcule a concentração em mol de íons do vinagre examinado. Vamos entender o que ele está pedindo nessa questão. Escreva a expressão da constante de equilíbrio do ácido acético. Ok. Aqui, ó, paramos aqui. Ó. Concentração do ácido acético. A constante dele. A constante dele vai ser produtos sobre reagentes. Só que nós temos que fazer a equação, porque ele não deu a equação para a gente. O ácido acético se decompõe nesse ácido aqui. Então, os produtos sobre os reagentes. Aqui, ó, justamente. Primeira parte da questão feita. Ok? Agora, ele pediu para calcular a concentração do vinagre. Beleza. O que seria o vinagre nessa questão? O vinagre seria justamente o ácido acético, galera. Isso aí. O vinagre é o ácido acético que ele fala. Considere uma amostra do vinagre na qual a concentração do ácido acético é 0,02 mol. Então a gente pode
colocar que o vinagre é o ácido acético. E aqui ele está pedindo a concentração dos íons do vinagre examinado, sabendo que a constante é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a constante a gente achou aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ou seja, Ka, aqui, resolução da questão, Ka é 1,8 igual a x2, que é o vinagre. Aqui, ó, o x2 é o vinagre. E o ácido acético, aqui, ó, é o que ele deu pra gente. Tá vendo? 0,02 é a mesma coisa do que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aí aqui é matemática, galera, ó. Nem na aula passada, matemática. x2 é igual a multiplicação desses dois carinhas aqui. Faz a raiz quadrada. X é igual a 6,10 elevado a menos 4 mol barra litro. Onde X é a concentração de H+, e ácido acético. Ok? Aí na questão pergunta lá, qual que é a importância da temperatura na reação? É porque a constante depende da temperatura. Só isso. Conseguiram entender a interpretaçãozinha aqui? Pegamos a constante, igualamos, descobrimos o x. Tranquilo, né? Muito bem, galera. Aqui chegamos em uma parte importantíssima do estudo. Vamos ver o que falta aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos encaminhar o deslocamento de equilíbrio, galera. No equilíbrio químico é muito importante esse deslocamento de equilíbrio, porque ele pode perguntar para onde que o equilíbrio vai se deslocar. Vamos começar descobrindo o que é o princípio de Le Chatelier. Quando o sistema em equilíbrio sofre a ação de uma perturbação externa, ele reage de forma a diminuir a perturbação imposta. Ou seja, quando uma coisa afeta esse equilíbrio químico, o equilíbrio vai reagir de alguma forma para equilibrar de novo. Ok? Certo, vamos continuar. Fatores que podem deslocar o equilíbrio químico. São 3 fatores: concentração, temperatura e pressão. Vamos começar aqui com a concentração de um elemento. Bora lá. Vamos imaginar assim. Nós temos uma equação química. Vamos supor que eu adiciono elementos em um determinado sentido. Ou seja, vamos fazer aqui um esqueminha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa equação química aqui. Vamos fingir que isso aqui é uma equação química. Reagentes e produto. Se eu adicionar apontadores, em qual sentido que vai deslocar o equilíbrio? Se eu adicionar apontadores, o sentido vai deslocar no sentido contrário. Agora, se eu retirar apontadores, o sentido vai se deslocar para o lado dos apontadores. Entenderam? É muito simples. Ou seja, adiciona elemento, desloca no sentido contrário. Diminui elemento, desloca no mesmo sentido. Certo? Ok. Analogia muito boa aqui, galera. Temperatura. Temperatura. Eu aumento a temperatura. Vai deslocar no sentido endotérmico. Eu diminuo a temperatura. Vai deslocar no sentido exotérmico. Ou seja, aqui ele vai ter que dar equação. Aqui, ó. Ele vai dar a equação aqui e vai falar que a equação no sentido direto vai ser exotérmica. Ou seja, para formar N2O4
já que está formando N2O4 no sentido exotérmico, o que eu vou precisar? Vou precisar diminuir a temperatura. É muito simples, exotérmico diminui a temperatura, endotérmico aumenta. Se você quer deslocar no sentido endotérmico, você aumenta. Se você quer deslocar no sentido exotérmico, você diminui a temperatura. Simples assim. Ou seja, nesse caso aqui, ó, nessa reação, você quer formar N2O4? Você vai diminuir a temperatura. Entendeu? Você quer formar 2NO, você vai aumentar. Ok? Pressão. Nessa reação aqui, ó, N2 mais 3H2 está em equilíbrio com 2NH3. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido que tem menos moléculas. Entenderam? Vamos fazer a analogia aqui de novo. Não, aqui não vai dar certo a analogia dos itens aqui. Mas vamos no papel mesmo. Ou seja, eu aumento a pressão de um sistema. Então o equilíbrio vai se deslocar no sentido com menos moléculas. Entende? E aqui, ó. Eu vou aumentar a pressão desse sistema aqui, ó. Aumentei a pressão. Em qual sentido que vai deslocar? Aqui ou aqui? Aqui, né, galera? Porque aqui tem menos moléculas. Aqui tem 4, aqui tem 2. Então vamos ver, se eu diminuo a pressão, em qual sentido vai deslocar o equilíbrio? No sentido com mais. Ou seja, se eu diminuo a pressão desse sistema, em qual sentido vai deslocar? Vai se deslocar no sentido dos reagentes. Porque tem mais moléculas. Entenderam? Certo, aqui é bem teórico, né, essa partezinha. Mas é isso aí mesmo, galera. Vamos estudando aí. Entende? E vai ficando tranquilo. Exercícios aqui, que mais pra frente eu vou focar mais em exercícios. Ok. Chegamos na parte de equilíbrio iônico para ácidos fracos. Constante de equilíbrio será igual, constante será produto sobre reagentes, ok? Da equação, da reação, é só você pegar os produtos e dividir pelos reagentes. Equilíbrio iônico da água, esse é o KW, K-Water. Equilíbrio de autoionização. O KW, a água não entra, tá? Na constante, beleza? Varia com a temperatura. Ou seja, a 25 graus, que é o normal, o KW vai ser 10 elevado a menos 14. Ou seja, básica. A água é básica. Ok? Vamos ver aqui, vamos começar. Caráter de um meio neutro. Onde o KW, aqui ó, KW vai ser igual. KW vai ser H mais vezes OH. Vai ser H mais vezes H mais, porque H mais vai ser igual a OH menos. Ou seja, H mais 1,10 a menos 7, ou H menos 1,10 a menos 7. Esse é o neutro, viu? Que é o caráter de um meio ácido. O caráter de um meio ácido é quando o H mais é maior do que o H menos. Ou seja, no KW aqui, o H mais vai ser maior do que 10 elevado a menos 7. E caráter de um meio básico vai ser quando o OH- é maior do que o H- é maior do que o H+.
em que o Kw vai ser o H maior do que H menos. Ou seja, o H é maior do que 10 elevado a menos 7. Vamos ver aqui, ó, escala de pH. Quando é 7 é neutro. Quando é de 7 para 0 é ácido e 7 para 14 é básico. Então vamos ver, ó. Cálculo do pH. O pH vai ser menos log de H+, e o pOH vai ser menos log de OH-. A soma do pH e a soma do pOH é 14. Então, uma questãozinha que pode cair. Qual o pH de uma solução de H+, 10 elevado a menos 4? A gente coloca na formulinha, aqui, ó. pH menos log de H+. O H+, ele falou que é 10 elevado a menos 4. Então, joga para cá. 4 vezes log de 10 na base 10 é 1. 4 vezes 1, 4. Aqui, ó. pH, o meio ácido. E o pOH vai ser 10. Porque a soma vai ter que dar 14. Certo? Bom, no mais é isso. Vamos fazer um pouco de exercício. Aqui, ó. Ele deu uma equaçãozinha aqui. Escreva a expressão matemática da constante de equilíbrio da reação a 20 graus. Concentração, galera. É produto sobre reagente de novo. Aqui nos reagentes tem o H2O. O H2O não entra, porque H2O é líquido. Então a constante vai ser essa. Calcule o pH de uma reação 0,1 mol. Beleza, beleza, beleza. Aqui ele falou que o Kb é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então a gente substitui na constante aqui, ó. E ele quer saber o pH. O pH será o H+, certo? E quando o cloro for 0,1 mol, vai ser 10 vezes menos 1. 10 elevado a menos 1. Então, aqui a gente vai descobrir o OH primeiro. O X2 é OH. Beleza, a gente faz aqui. X2 é igual a 10 elevado a menos 8. X é igual a raiz de 10 menos 8. X é igual a 10 elevado a menos 4. Então, o OH é menos 4. Certo? Descobrimos o OH é menos 4. Então, o pOH é log de OH. O pOH vai ser 10 elevado a menos 4. O pOH vai ser 4. Aqui, ó. Então, o pH será 10. Porque a soma tem que ser igual a 14. Se o pOH é 4, o pH será 10. Certo? Em meio ácido, o equilíbrio se deslocará em qual sentido? Bom, em meio ácido eu vou adicionar H+. Se eu adicionar H+, ele vai procurar o OH- para formar H2O. Ou seja, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se eu adiciono H+, aqui vai se deslocar para a direita, certo? Bom, esse foi o estudo do equilíbrio químico. Espero que tenha ficado bem claro. Eu quero dar mais uma revisada naquela parte do pH. Entendeu? O potencial hidrogenímico. Potencial hidrogenímico.
Não tem muito segredo aqui, né? Só para dar uma revisada. O KW. Aqui, ó. Eu vou dar uma revisada aqui agora. Na aula do mago. Beleza. Show de bola. Mais um vídeo. Vamos pra cima aí na química.